Sou tipo esponja. Passo muito mal com essa situação. Tem como me proteger? Faço ES de um e sou voluntário em outro centro. Olha, não é incomum se ouvir falar de pessoas que se descrevem assim. Eu não posso sair de casa que eu passo mal, eu não posso ir onde tem muita gente que eu passo mal, passar mal nesse sentido de se perturbar, de sentir em enterro muito menos, em lugar que estão sofrendo muito menos. E até onde eu converso com essas pessoas, é muito difícil. É realmente uma situação que às vezes parece ser incontrolável para a pessoa, né? Eu encontro alguns que dizem que já evitam sair de casa, né? E aí o que se pode fazer é realmente, primeiro ponto, apelar para a oração, ao ponto da gente não sair de casa sem fazer oração. E muitas vezes a gente pode controlar as nossas emoções também. Porque tem a questão de eu perceber o ambiente e tem a questão de eu me deixar envolver emocionalmente por aquilo que eu percebi. Como médium, eu não vou ter como não perceber o que está acontecendo no ambiente, sentir aquilo, mas sofrer com aquilo é algo que nós podemos treinar, nos fortificar. Vocês imaginem o Chico Xavier naquela fila imensa, naquele salão imenso com mães, pais enlutados. Se ele fosse uma esponja, ele era um médium maravilhoso. Ele sentia o que todo mundo, a dor de todos, né? Ele sentia a ponto de saber a história de algumas pessoas, de conhecer algumas pessoas. Mas ele tinha uma serenidade na alma que vinha, claro, da capacidade dele, né, do grau de maturidade emocional, mas também da fé em Deus, de que estava tudo certo, de que se tinha que se manter a serenidade mesmo no ambiente de dor, porque Deus está no comando de tudo. Ele tinha essa fé. E quando a gente sente isso, e a gente parte de algum ambiente para ajudar, que é a proposta, para fazer o bem, eu vou, mas não com a sensação de que Deus é injusto, mas de que a pessoa está passando por uma provação e o meu papel não é julgar, mas auxiliar no que for possível, no seu caso, como médium. Então, tente fazer a oração, desenvolver essa certeza de que Deus está no comando e manter a serenidade. Quando querer começar a sofrer com aquilo, uma coisa é nós nos comovermos, mas outra coisa é sofrer ao ponto de desequilíbrio. Então, começar novamente a orar e tentar educar as emoções, porque senão, muitas vezes, quando a gente é esponja demais nesse sentido das emoções, a gente acaba não conseguindo ajudar. Imagina um médico, se cada doente que fosse lá, ele se desequilibrasse lamentando a doença daquele que procura ajuda. Eles sabem, são treinados para colaborar, terem empatia, mas não se desequilibrar. Eu queria dar um contributo aí dentro dessa questão no seguinte sentido. É muito fácil para nós que não somos médiums dizer assim, não, mas você consegue, porque só quem vive a experiência da sensibilidade aguçada pode descrever o quanto é perturbador não conseguir manter o controle das suas emoções. É muito difícil, sabe? Então, o que nos resta fazer? É lógico que, como a Samia colocou, a gente vai passar por um tempo em que a gente vai se disciplinar e vai aprender. Assim, olha, eu já consigo entrar num velório e não ficar mais triste que a viúva. Já consigo. Então, quando você for se aproximando das experiências e ganhando em termos de robustez emocional, fica mais fácil. Mas até esse dia chegar, o que é que eu faço? Vai ter que se disciplinar. Tem que descobrir assim, eu não posso ir para a noite. Se eu for para a noite, eu volto pior do que os outros. Então, eu tenho que evitar. Por mais que eu goste, eu acho legal, eu gosto de dançar, eu gosto de ir para a pista, não, mas eu sinto que depois eu fico um bagaço. Então, não vá. Descubra
comece a observar o que é que faz com que você consiga manter esse equilíbrio emocional. E isso vai ser obtido como? Com a observação sobre si mesma. Tem que observar. Você já está num caminho ótimo, já está estudando, está fazendo o ESD 1, maravilhoso, e está no trabalho. Receita está perfeita, você está trabalhando e está estudando. Mas essa serenidade de espírito ela vai demorar para vir. A gente demora para chegar na maturidade de ouvir as coisas sem querer ficar desesperado, sem ficar impulsivo. Vai demorar. Então, enquanto esse dia não chega, a gente vai aprendendo a evitar os lugares que a gente descobre que nos fazem mal. E se fortalecendo progressivamente, sabe? Estudar mais e se convencer das coisas para ganhar em força espiritual. Aí a gente vai fazendo os experimentos e vai se soltando para aquilo que a gente precisa fazer. Tá bom? Muito bem, a Divina traz para a gente a próxima pergunta, Divina. Essa questão, Jorge, que você comentou, me fez lembrar quando eu namorava com o Rubens, né? No início do nosso relacionamento. E ele, assim, não suportava. Eu queria dançar, ir numa boate e tal, e ele não aguentava, porque tinha o processo assim, sabe, ele ficava perturbado, e eu não entendia. Aí depois fui eu. Eu que passei pelo mesmo processo, né? Que aí veio o amadurecimento e o desenvolvimento mediúnico, né? Aí eu que passei a não suportar, né? Certas coisas, a cabeça e o tumulto, né? A questão de andar, alguém estar ali perto de você, tudo isso que você falou é muito interessante. Quem não passa, não entende. Eu tinha fobia. Às vezes estava no supermercado, juntava aquela fila assim, ó. Eu me dava palpitação. Mas aí depois o tempo vai te mostrando. Você vai educando, você consegue controlar. Isso é muito interessante.